Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio das NEC Talks. Hoje temos o enorme prazer de ter connosco alguém que dispensa qualquer apresentação, o professor Arlindo Oliveira. Licenciado e mestre em Engenharia Eletrotécnica de Computadores do IST, hoje vamos conversar um pouco acerca das suas principais áreas de interesse, que envolvem algoritmos, complexidade, aprendizagem automática. Sendo um professor, autor e investigador de renome, possui um currículo vastíssimo que não podemos sequer começar a enumerar aqui. Olá, professor. Deixe-me, antes de mais, agradecer ter aceitado o nosso convite para estar connosco hoje. Para começar, gostaria de nos dizer qual é o seu principal foco neste momento, ou seja, se dedica mais tempo à investigação, ou se dedica mais tempo a ensinar, ou se continua a aprender, como antes, como sempre. Olá, bom dia, boa tarde. Depende da hora que estiverem a ouvir, é um prazer estar aqui e aceitar este convite. Sim, muito rapidamente, eu doutorei-me na década de 90, já há várias décadas, exatamente na área de Machine Learning. Depois evolui um bocadinho mais com uma área de bioinformática, depois tive muitas responsabilidades de gestão no INESC, no Instituto Superior Técnico, como sabem. E desde que deixei de ser presidente do Instituto Superior Técnico, voltei um bocadinho às minhas origens, para à minha área preferida, que é a aprendizagem automática, Machine Learning, esta ideia de que é possível pôr os computadores a aprender com a experiência. E, portanto, é um pouco isso que eu tenho feito desde que saí, no fim de 2019, da presidência do técnico. Quando estive na presidência do técnico não foi possível desenvolver muita investigação. E, portanto, desde então voltei, de facto, à aprendizagem automática, que, entretanto, tinha evoluído muito. Quer dizer, eu há 40 anos atrás, quando eu fiz, há 30 anos atrás, quando eu fiz o doutoramento, a área não estava tão na moda, não havia tantas centenas de milhares de pessoas a trabalhar nessa área, mas a área já tinha várias décadas, mas especialmente na última década evoluiu muito. E, portanto, estes últimos 2 anos têm sido, para mim, basicamente, voltei a aprender, muito com os alunos que tenho orientado, felizmente, tenho tido bons alunos que me têm ensinado, tenho aprendido um pouco com eles, e é um bocadinho esse o meu objetivo. Portanto, eu, nos próximos anos, estava a pensar, de facto, investir na área de Machine Learning, que acho que ainda há muito para fazer. Talvez tenhamos a oportunidade de falar um bocadinho mais sobre isso. Acho que ainda há muito para fazer. Não deixei de trabalhar em áreas em que trabalhei também, bioinformática, portanto, análise de dados biológicos, análise de dados médicos, e algoritmos e complexidade. Foi também uma área onde eu trabalhei, e que tem algumas ligações, não é? Porque a Machine Learning e a análise tem muito a ver com a otimização. Claro. Certo. Mas nessa altura o professor disse que agora voltou à sua área de origem. A posição de presidente do técnico é algo de grande importância para a comunidade educativa e científica, mas eu queria saber o que é que o levou a sair dessa sua área de origem e o que é que o motivou a exercer esse cargo. Bom, eu realmente nunca saí da área de origem, não é? O que aconteceu foi que eu apliquei Machine Learning em áreas onde... Portanto, eu tive 3 grandes áreas de trabalho, não é? Machine Learning, como eu disse, bioinformática, que em grande parte é a aplicação de Machine Learning e de algoritmos a problemas biológicos, e por causa disto também desenvolvi muito trabalho em algoritmos, nomeadamente em processamento de strings. Portanto, desenvolvemos trabalho em processamento de strings, em grafos, etc. Portanto, algoritmos sobre estruturas discretas. Portanto, estas 3 grandes áreas de trabalho, de alguma maneira, acompanharam-me. Também dei aulas e escrevi até um livro com colegas sobre arquiteturas de computadores e sistemas digitais, que é uma área um bocadinho ao lado, mas também tem uma razão de ser. É que eu comecei o meu trabalho aqui no INESC, há quase 40 anos, na área de sistemas digitais, exatamente, na área de projetos de circuitos integrados. Na altura havia a ideia que Portugal podia desempenhar um papel importante no fabrico de circuitos integrados. O professor Luís Vidigal, até um prémio do professor Luís Vidigal para as melhores teses, como vocês sabem, na vossa área, e o professor Luís Vidigal tinha a ideia de que Portugal podia desempenhar um papel importante, não no fabrico de grandes séries, mas no fabrico de protótipos, e, portanto, nessa altura juntei-me a esse grupo. E há muitos algoritmos aí, no desenho de circuitos, computer-aided design, routing, placement, etc., áreas que alguns de vocês estudam, e, portanto, isso tem muito a ver com a arquitetura de computadores. E, portanto, essas 4 grandes áreas, sistemas digitais, machine learning, bioinformática e algoritmos, foi onde eu trabalhei. Portanto, nunca me afastei muito. Sim, agora, nunca chegou a abandonar, efetivamente. Desculpa? Nunca cheguei. Agora, focava-me era mais num ou mais no outro. Era assim uma abordagem um bocadinho tática, dependendo de onde é que eu achava que havia mais contribuições a fazer. Às vezes, onde é que havia financiamento. Mas, geralmente, era mais onde é que era mais interessante trabalhar. Nos anos 90,
a área de Machine Learning não estava particularmente entusiasmante, ao contrário do que acontece na última década. Pelo contrário, o que era muito entusiasmante no fim dos anos 90 era a bioinformática. Não se esqueçam que o genoma humano foi sequenciado no princípio deste milénio, não é? 2002, mas já tinham sido sequenciados os genomas de todos os organismos. Portanto, nessa altura era fascinante para trabalhar sobre os genomas de diversos organismos e depois sobre o genoma humano. E, portanto, foi um bocadinho esse entusiasmo. Eu devo dizer que sempre me foquei nas coisas que me entusiasmavam mais na altura. Portanto, neste momento, o que me entusiasma é, de facto, voltei ao Machine Learning porque é uma área que está muito, muito entusiasmante agora. Relativamente às responsabilidades, também fizeste uma pergunta sobre responsabilidades, quer dizer, no processo tive aqui a oportunidade de, mais ou menos por acaso, para dizer a verdade, o professor Cruz Serra convidou-me para ser vice-presidente dele e, portanto, tive aqui uma oportunidade de passar pela gestão universitária. Eu já tinha alguma experiência de gestão de institutos de investigação, tinha sido presidente do INESC-ID durante 6 anos e, portanto, foi uma experiência de facto muito interessante. Gostei muito, só que tive de me afastar da investigação, porque não dá para ser presidente do técnico e fazer investigação ao mesmo tempo. Pelo menos para mim não deu, talvez para outras pessoas dê. Sim. Professor, agora tocando num assunto que nós achamos que é algo importante, pelo menos para todas as pessoas que entram na universidade, o professor acha que o ensino secundário desempenha um papel bom a preparar os alunos para as áreas de ciências e tecnologias, ou será que há uma falta de preparação dos alunos numa certa área? Eu não sou particularmente crítico da preparação que o ensino secundário dá aos nossos alunos. É verdade que quando um aluno, e vocês sabem disso, quando um aluno entra no técnico, as coisas mudam muito, não é? Quer dizer, o nível de exigência das cadeiras, mesmo das cadeiras que já tiveram como matemática ou física ou química, o nível muda muito. E, portanto, poderíamos pensar que, ao nível do ensino secundário, devíamos ser mais exigentes para não haver uma alteração tão profunda. Eu, pessoalmente, não tenho muito essa opinião. Há muitas pessoas que acham que os alunos chegam ao técnico cada vez menos bem preparados. Eu costumo dizer que esta ideia de que os jovens agora não são tão bons como os antigamente é uma ideia que pela primeira vez apareceu na Suméria. Há escritos sumérios para dizer que mais de 1000 anos antes de Cristo, a dizer que os jovens agora já não estudam como de antes. Portanto, nestes 3 milénios têm vindo sempre a decair. Eu pessoalmente não tenho essa opinião. Eu acho que a sensação de que os alunos não são tão bons como antigamente deve-se ao envelhecimento dos professores e não à pior qualidade dos alunos. E, pelo contrário, até acho que se há alguma coisa, os alunos que entram no técnico hoje são provavelmente um bocadinho mais selecionados do que os que entravam quando eu entrei há 40 anos. Agora, é verdade que o nível de exigência no técnico ou na universidade é muito diferente do nível de exigência no ensino secundário e há algumas componentes de pensamento abstrato, de demonstrações, etc., que são muito diferentes. Mas eu não estou convencido que haja um problema particularmente grave no ensino secundário, ao contrário do que as pessoas pensam. Temos filhas que seguiram, umas pelo técnico, outras por outras escolas. Eu tenho seguido essa educação delas no ensino secundário e tenho genericamente uma boa impressão. Agora, há escolas melhores que outras, não é? E depende muito dos professores que se apanham. Se apanhares um professor bom no ensino secundário, como eu apanhei, chegas razoavelmente bem preparado. Se apanhares um professor menos bom, que não te inspira, que não te ensina a pensar, chegas menos bem preparado. Mas eu acho que genericamente o ensino secundário cumpre o seu papel em termos de preparação, exceto numa área onde eu acho que podia ser muito melhor, que é na programação, nos computadores, no pensamento computacional. Eu acho que aí não cumpre. E não cumpre porque não há professores devidamente, não há muitos professores devidamente capacitados para isso e, portanto, o ensino dessas coisas, do pensamento computacional, da programação dos algoritmos, é muito, em geral, varia de escola para escola, mas em geral não é muito profundo. Ao contrário da matemática ou da física, onde temos professores profissionais com bons conhecimentos, com experiência. Mas isso é uma área que eu tenho defendido, mas é uma coisa que é difícil, porque as pessoas que sabem ensinar muito bem pensamento computacional ou vão para outros empregos ou estão na universidade, não é? Quer dizer, há muita procura por pessoas que saibam disso. Não é? Ainda se fala com alguns colegas que tiveram professores que até são interessados pela área e ainda fazem algumas coisas interessantes no secundário. Mas depende muito da escola, é verdade que há escolas que têm, sim, depende do professor. Queria lhe perguntar, associando assim agora um pouco este tópico do técnico, do seu percurso enquanto presidente também,
qual é que foi a sua melhor memória que guarda enquanto presidente do IST? Essa é uma boa pergunta. Foram 8 anos como presidente do IST e, portanto, tenho muitas memórias. Seguramente que uma das minhas experiências favoritas era a recepção aos alunos, que fazíamos todos os anos e que nos reuníamos no pavilhão central e no Salão Nobre e no Tagus Park, e onde eu tinha a oportunidade de fazer aquele discurso a dizer que vão enfrentar os 5 anos mais difíceis das vossas vidas, mas também os melhores anos das vossas vidas, e ver ali quase 1000 alunos com esse fascínio de entrar nesta experiência, provavelmente era o ponto alto, aconteceu várias vezes, não é? 8 anos, era o ponto alto. Mas houve outros pontos interessantes. O doutoramento honoris causa do António Guterres foi uma experiência muito interessante. A fusão das universidades foi um processo muito interessante, onde criámos a Universidade de Lisboa a partir de 2 universidades que eram essencialmente complementares. Levou uma discussão muito intensa no técnico se queríamos isso ou não, e acabámos por viabilizar, e eu acho que foi uma boa ideia. Mas eu acho que, de facto, os contactos com os alunos, a recepção aos alunos, a oportunidade para participar em muitas atividades dos alunos foram as coisas que eu guardo mais memória. E também tive equipas excepcionais no Conselho de Gestão, no Conselho Científico e no Conselho Pedagógico, e, portanto, guardo muito boas memórias do trabalho com essas equipas, das reuniões com essas equipas, muitas delas bem-humoradas, outras tratámos de crises, apareceram muitas crises, mas em geral houve sempre enorme colaboração de toda a gente que trabalhou comigo. Acho que tive muita sorte nas pessoas que escolhi, ou talvez não seja só sorte, talvez tenha escolhido bem as pessoas. Acho que tive muita sorte nas pessoas que escolhi, foi de facto um grande prazer. E, portanto, lembro com muito agrado receber os alunos, as reuniões do Conselho de Gestão, as reuniões do Conselho Científico e Pedagógico, e algumas cerimónias marcantes, nomeadamente o honoris causa do Guterres, e também uma cerimónia que tivemos do lançamento da primeira pedra do Innovation Center. Enfim, a primeira pedra foi agora, mas quando lançámos o Innovation Center, já há muitos anos, porque esteve muito tempo parado, também foi interessante. Foi a primeira e grande iniciativa em várias décadas do técnico, de criar novas infraestruturas muito viradas para os alunos. É interessante. Isto é precisamente o objetivo das NEC Talks, é nós podermos aprender um pouco mais sobre esses grandes marcos, porque nós, essencialmente, o aluno do mundo técnico sabe perfeitamente o discurso e a cerimónia de acolhimento, mas esses processos, essas histórias marcantes que o professor teve a contar é o ideal para estas conversas. Mas não, os alunos têm uma visão, os alunos têm uma visão necessariamente limitada, não é? Porque estão 5 anos no técnico, e, portanto, a visão histórica é mais difícil. Tivemos uma experiência muito interessante quando mudámos a imagem do técnico, salvo erro, em 2012. Havia problemas técnicos com a anterior imagem, que era também um escudo, mas um escudo um bocadinho diferente. E havia algumas questões técnicas com a presença. Foi uma experiência interessantíssima, porque milhares de pessoas ficaram indignadas como é que se podia mudar a imagem do técnico que já tinha 100 anos, embora de facto não tivesse. O técnico ao longo destes 110 anos já teve aí uma dezena de imagens diferentes, mas foi uma experiência extremamente interessante. Eu acho que vocês agora, quando entram, já não estão escandalizados com o novo escudo do técnico, mas devo dizer-vos que os vossos colegas, quando aquilo mudou para os vossos colegas, havia pessoal a querer-se atirar das torres. Portanto, foi uma experiência bastante marcante, embora essa não tanto pela positiva. Bastante. E agora também devíamos avançar para o principal tema da nossa conversa aqui, e era, então queria-lhe pedir que se nos poderia dar uma introdução sobre a inteligência artificial e como é que a aprendizagem automática se enquadra nessa área, também para esclarecer às pessoas que estão a ouvir-nos que não são tão ligadas a esta área, e até mesmo como é que também a aprendizagem profunda se enquadra também na sua área de aprendizagem automática. Sim, portanto, a ideia da inteligência artificial tem algumas referências mais antigas, mas essencialmente começou em meados do século passado. Houve um trabalho do McLaughlin and Pitts que emulavam neurónios com devices, com dispositivos artificiais. Houve um trabalho muito influente, um artigo muito influente do Alan Turing em 1950, onde argumentou que era possível programar os computadores de forma a comportarem-se de forma inteligente.
Depois analisou várias objeções, um trabalho muito interessante de análise de objeções, mas depois, portanto, a partir daí, e também com o aparecimento dos primeiros computadores, que apareceram muito por influência de muitos engenheiros e cientistas, mas o von Neumann teve um papel fundamental quando definiu, quando fez um draft, um paper onde escrevia o EDVAC, que era o primeiro computador moderno, não é? Com um programa guardado em memória, com dados guardados em memória, com unidade de processamento. E, portanto, com o aparecimento e a implementação desses computadores, começou a ideia de inteligência artificial. Houve muitos investigadores, isto começou nos anos 50, que começaram a pensar que tipo de coisas é que exigiam inteligência e que podiam ser programadas. Coisas como jogar, não é? Jogar às damas foi uma das primeiras coisas como demonstrar teoremas. Curiosamente, ao princípio, pensava-se que as coisas mais complicadas de fazer eram coisas deste tipo, demonstrar teoremas matemáticos, jogar jogos de xadrez ou damas. Viemos a descobrir que, afinal, essas coisas até não são tão difíceis, chama-se isto de paradoxo de Moravec, e o que é difícil é, pelo contrário, coisas que nós fazemos como nós e até os animais fazem com muita facilidade, como ouvir uma frase e perceber o que é que a pessoa quer dizer, reconhecer uma face ou navegar num quarto ou na rua. Algumas destas coisas, como reconhecer uma face, foram impossíveis de fazer durante décadas e décadas. Realmente só na última década é que isto é possível. Aquilo que vocês fazem agora comumente, que é desbloquear um telemóvel que reconhece a vossa face, nós não conseguimos fazer isso há 20 anos atrás, nem com o maior supercomputador do mundo. E isso deve-se a um desenvolvimento relativamente recente. As redes, entretanto, apareceram várias abordagens ao problema da aprendizagem automática. Portanto, o Turing, na altura, em 1950, argumentou isto num computador, de facto, é possível fazer um programa para tornar um computador inteligente, mas deve ser muito difícil, deve ser um programa muito complicado. Mais fácil é fazer um programa que permita a um computador aprender. E depois o computador aprende e dessa aprendizagem resulta a inteligência. Portanto, esta ideia fundamental do Alan Turing veio, de facto, a concretizar-se. A ideia de machine learning em inglês, aprendizagem automática ou aprendizagem computacional, são termos possíveis para designar isto, veio-se a desenvolver. Teve um desenvolvimento nos anos 70, 80, 90. As redes neuronais apareceram ali no fim dos anos 60, anos 70. A ideia de usar pequenas unidades que são configuráveis, um bocadinho inspiradas no cérebro humano, mas foi só a partir de 2010, quando tivemos acesso a máquinas muito rápidas, muito poderosas, os GPUs, que de facto foram projetados para jogos, mas que são usados em machine learning, é que apareceu esta ideia da aprendizagem profunda, esta ideia das redes neuronais com muitas camadas que conseguem aprender coisas muito complexas, tanto de visão, não é? De reconhecer animais, fazer segmentação, reconhecer faces, etc., como processamento de linguagem natural. Houve um salto grande em frente também em 2016-17, quando apareceu uma arquitetura nova chamada os Transformers, que foi projetada por pessoas que sabiam muito bem como é que as arquiteturas deviam mapear nos CPUs, nos GPUs em particular, que estão por baixo, e que levaram a coisas como o GPT-3 e outros modelos de linguagem, que são modelos estatísticos, mas que são modelos estatísticos tão bons que conseguem conversar com uma pessoa, não é? Quando tu perguntas quem é o presidente dos Estados Unidos, eles sabem dizer, sabem a resposta, porque a estatística faz sentido, a estatística das palavras. E, portanto, neste momento temos de facto toda essa área da aprendizagem profunda que resolve alguns dos problemas que eu referi, mas está também a ser usada noutras áreas, como na condução automática, na análise de fotografias por satélite, na análise de grandes volumes de dados, etc, etc. E, portanto, neste momento é uma área muito, muito quente. Há centenas de milhares, se não milhões de pessoas a trabalhar nesta área. Saem literalmente 10 ou 20 artigos por semana com melhoramentos, muitos deles incrementais, outros nem por isso. E o número de aplicações, as áreas de aplicação onde é possível aplicar este tipo de tecnologia é enorme. Basicamente, qualquer coisa onde haja uma base de dados grandes, com respostas, com atos, com atividades, com atuações, com ações específicas, é possível treinar sistemas para isto, desde o diagnóstico médico, a análise de documentos legais, as personal assistants, como a Cortana e a Alexa, etc, etc.
Siri, portanto, as aplicações são muitas. Estou convencido que as aplicações vão continuar a desenvolver-se muito, muito rapidamente na próxima década, nas próximas décadas, porque, de facto, a aprendizagem automática veio a tornar-se a área mais importante da inteligência artificial. Não é a única. Há muitas outras áreas. Há muitas outras áreas, áreas de otimização, de representação do conhecimento, e muitas delas têm resultados muito importantes. Quer dizer, quando nós usamos o Google Maps, o caminho mais curto, isto veio de áreas próximas da inteligência artificial. Mas são áreas que agora estão realmente bem dominadas, e a área que está a mexer rapidamente é, de facto, esta área da aprendizagem profunda. Sente que pode estar a ficar saturada de investigadores, trabalhadores? A área de Machine Learning sempre teve um fenómeno curioso, que é, durante alguns anos as pessoas trabalham numa dada área, depois aparece uma nova tecnologia ou uma nova abordagem e a esmagadora maioria das pessoas vai para essa abordagem, não é? Por exemplo, no fim dos anos 90 eram os Support Vector Machines, que era a área mais quente durante algum tempo. Antes disso tinham sido redes neuronais, agora são as redes profundas, convolucionais ou não, e portanto há de facto uma grande intensidade numa área relativamente concentrada. Mas o mais provável que eu acho que aconteça, mas cada vez que se muda, aprende-se mais, e portanto o campo anda em frente. As pessoas não se esqueceram dos Support Vector Machines, nem se esqueceram das árvores de decisão, nem se esqueceram de outras abordagens anteriores. Só que quando aparece uma abordagem melhor, as pessoas tendem a concentrar-se. Portanto, há de facto muitos milhares de pessoas a trabalhar nesta área, mas também há muitas, muitas aplicações. Portanto, há tantas aplicações que eu acho que se as pessoas pensarem em usar, se quiserem fazer desenvolvimentos essenciais na tecnologia, é capaz de não ser mais fácil, não é? Porque há grandes empresas, a Google, a Facebook, a investir maciçamente com grupos que são centenas ou milhares de pessoas nesta área. Mas se a pessoa pensar em usar para aplicações ou para fazer melhoramentos numa aplicação específica ou para fazer uma análise e perceber porque é que uma certa coisa funciona, eu acho que ainda há muito espaço. Portanto, não penso que esteja particularmente saturada, nem em termos do que há para fazer, nem em termos das aplicações e do interesse das empresas nas pessoas que dominam esta área. Ok, professor. Agora, seguindo um pouco esta pergunta, e tendo em conta os benefícios que esta tecnologia pode ter para a sociedade, o mundo já teve 3 revoluções industriais até agora, ou pelo menos... mais ou menos, sim, exato. E há quem diga que nós nos encontramos já na 4ª. O senhor acha que a inteligência artificial já está ao nível das outras revoluções em termos de benefícios, ou teremos que esperar mais tempo para termos algo mais tangível? Sim, portanto, normalmente, de facto, enfim, há várias maneiras, mas contabilizam-se, de facto, 3 revoluções industriais até agora. A primeira com a máquina a vapor, a segunda, que foi na sequência da primeira, essencialmente com a eletricidade, para as comunicações, para a mobilidade, etc., com o comboio. E depois a terceira com os computadores, embora nós aqui saltamos por cima de uma série de coisas importantes que ocorreram durante a primeira metade do século XX, mas enfim, a terceira com os computadores, e agora a 4ª com esta convergência da inteligência artificial, dos sensores, da mobilidade, etc, etc. É uma maneira de contar, eu não discordo, parece-me bem. Eu acho que a 4ª Revolução Industrial ainda está no princípio, portanto, eu acho que nós ainda só... reparem que estas revoluções industriais levaram décadas, não é? Quer dizer, as primeiras talvez as 2 primeiras demoraram 100 anos. Nós estamos nesta, quando muito, a contar bem, há 10, 12 anos, não é? E, portanto, eu acho que estamos no princípio da 4ª Revolução Industrial, se quisermos contar assim. Também a dos computadores durou 50 anos, não é? Até desde que apareceram os meus computadores até a internet foram 40 anos. E, portanto, eu acho que estamos no princípio desta. Eu acho que vai ainda mudar muita coisa na maneira como nós interagimos com o mundo, com a sociedade, com os computadores. A inteligência artificial, eu costumo dizer, a frase não é minha, é uma tecnologia de uso geral. É como a eletricidade, isto aqui até é um sítio bom para eu dizer isto aqui na engenharia eletrotécnica. A eletricidade, quando se fizeram os primeiros geradores, o único objetivo era iluminar as cidades. Era a única coisa para a qual havia o objetivo de fazer eletricidade. E a eletricidade, vocês pensarem,
está em todo lado, não é? Quer dizer, não é só para as luzes, está nos elevadores, está nos carros, está nos telemóveis, enfim, praticamente qualquer coisa que vocês se lembrem tem eletricidade. É uma tecnologia de uso geral, porque é tão conveniente que tu aplicas sempre que precisares de calor, de energia, de potência, etc. A inteligência artificial é um bocadinho também como a inteligência humana, tu podes aplicá-la em quase qualquer sítio, é uma tecnologia de uso geral. Não há assim muitas tecnologias de uso geral, não é? Mesmo um motor de explosão não é bem uma tecnologia de uso geral. Podes usar em carros, caminhões e comboios, mas that's it, não é? Aviões, se quiseres. Portanto, não é uma coisa tão difundida como a eletricidade. E, portanto, não há assim tantas tecnologias de uso geral. A eletricidade é uma delas, há outras, não é? Mas não tão impactantes como a eletricidade. E eu acho que a inteligência artificial e natural, acho que é outra. Portanto, é uma tecnologia tão geral que vai continuar a mudar o mundo durante muitas décadas. Essa naturalidade e essa disponibilidade da tecnologia, acha que poderá ter uma parte mais maligna? Nós até temos cadeiras que nos ensinam sobre a ética da tecnologia, fala-se muito sobre a inteligência artificial. Acha que pode ser perigoso esta tecnologia nas mãos erradas? Nas mãos erradas ou nas mãos certas, não é? Quer dizer, eu acho que há riscos, não é? Eu quando vejo, por exemplo, a dependência que todos temos, não são só os mais jovens, todos temos dos telemóveis, às vezes penso que é uma coisa inteiramente bom, quer dizer, nós temos nestes dias que correm, vocês talvez mais que eu, dificuldade em estar um dia inteiro sem estar um telemóvel, é uma dependência chata, não é? Depois as redes sociais, com as bolhas que criam, com as visões distorcidas ou parciais que criam, portanto, eu acho, e por exemplo, por causa das redes sociais, é uma consequência direta do uso de inteligência artificial para escolher os conteúdos, não é? Tal como noutros mídias. Portanto, eu acho que há alguns riscos. Eu acho que a nossa dependência excessiva de algumas tecnologias é um risco. Eu acho que cada um de nós deve tentar controlar isso um bocadinho, garantir para que a sua dependência não é total e que na componente que existir está controlada, que a pessoa continue a ter uma visão independente, que a pessoa não é indevidamente influenciada. E a inteligência artificial tem alguns riscos. Depois tem alguns riscos neste aspecto, não é? Eu acho especialmente no aspecto de customização, de criação de bolhas, etc. Depois há outros riscos mais obscuros, mas que não são impossíveis, não é? Sistemas, eventualmente, que tenham um grande poder de controle, sei lá, sobre a rede elétrica, ou sobre a rede de mobilidade, ou sobre a rede de distribuição, e que sejam indevidamente programados e que tenham consequências negativas imprevisíveis, não é? Que se lembrem de desligar a rede elétrica por qualquer coisa que não deviam ter desligado, ou que vão conduzir um automóvel e de repente se lembram de tirar um automóvel, ou todos, uma ribanceira abaixo, não é? Por exemplo, através de um vírus que foi introduzido no software de controle. Portanto, há aqui alguns riscos significativos. Eles não estão todos relacionados com a inteligência artificial, estão mais relacionados em geral com as tecnologias digitais, mas eu acho que existem. Agora, o risco que é mais, digamos, particular e único à inteligência artificial é aquele risco um bocadinho, é o estilo Terminator, mas não necessariamente com robôs, não é? Portanto, é o aparecer um sistema tão inteligente, com vontade própria, com autonomia, presumivelmente com consciência, que decida, sei lá, exterminar a humanidade, porque a humanidade está a fazer mal ao planeta, por exemplo, até podia ser por uma boa causa, não é? Mas nós não ficaríamos muito satisfeitos. Portanto, esse risco, eu não diria que esse risco é inexistente, que a probabilidade disso vir a acontecer é zero, mas acho que nós temos de projetar os sistemas tendo em atenção esse risco, e neste momento há propostas para fazer isso, há ideias sobre como conseguir isso, e é preciso dizer que ainda estamos muito longe, não é? Estamos muito longe, quer dizer, nós não sabemos projetar um sistema destes. Era precisamente isso que eu lhe ia perguntar a seguir. A pessoa escreveu até num livro seu que a possibilidade de criarmos sistemas tão inteligentes que passem a ser um perigo para a humanidade não é inteiramente descartado, mas a pessoa está a responder a essa pergunta que eu lhe ia fazer. Não é porque eu não vejo nenhuma razão para nós não conseguirmos. Vamos lá ver, nós estamos a fazer sistemas cada vez mais inteligentes, embora com uma inteligência muito estreita, não é? Muito específica. Nós não sabemos fazer sistemas com inteligência geral e, portanto, se calhar nunca viremos a saber.
Mas eu não vejo grande razão para dizer, epá, nós chegámos aqui, mas agora parou, não vamos conseguir descobrir mais nada, os sistemas vão parar aqui. O que eu vejo não é isso, vejo sistemas a avançar cada vez mais, também um bocado alavancados pelo avanço dos computadores, das arquiteturas, etc. E, portanto, eu não vejo nenhum argumento que me consigam apresentar para dizer nós não vamos ser capazes de projetar sistemas muito inteligentes. Sistemas potencialmente tão inteligentes como nós, embora se calhar diferentes. E, portanto, se admitirmos que um dia, não sei se é no fim deste século, se é daqui a 2 séculos, é um problema complicado, vamos conseguir ter esses sistemas, pá, se calhar temos de pensar no que é que pedimos desses sistemas. O Pedro Domingos, que é aliás, é também engenheiro eletrotécnico do técnico e um investigador muito conhecido, diz que tem mais medo dos sistemas estúpidos do que dos sistemas muito inteligentes. Tem mais medo de um sistema que não percebe o que é que está a fazer e desliga a grid elétrica, por exemplo, de um sistema muito inteligente que decide exterminar a humanidade. Mas as pessoas têm posições um bocadinho diferentes sobre esta questão. O que eu sei é que as pessoas que neste momento estão a trabalhar sobre sistemas de inteligência artificial não estão particularmente preocupados com isto, porque todos eles acham que está muito longe. Está muito longe. Agora, virando um pouco a atenção para o nosso país, um consórcio nacional liderado pela Unbevel, que é uma empresa que trabalha em inteligência artificial, apresentou uma proposta ao Programa de Recuperação e Resiliência na área de inteligência artificial responsável. Isso é importante para o futuro destas tecnologias em Portugal? Essa é uma proposta interessante, é uma proposta apresentada por um consórcio grande, onde entram também o técnico e diversos institutos do técnico, o INESC-ID, o IT, etc. É liderado pela Unbevel, mas tem outras empresas. E a ideia ali é haver uma grande iniciativa a nível nacional que crie recursos humanos com competências avançadas em inteligência artificial e em machine learning em particular, e que tenha também atenção às questões éticas e sociais que isso coloca. A União Europeia tem aprovado uma série de documentos, há um documento que se chama o Artificial Intelligence Act, outro o Digital Services Act e o Digital Markets Act, são 3 documentos importantes, onde eles basicamente tentam impor limites nas aplicações de inteligência artificial para garantir que não violam os nossos direitos, a nossa privacidade, etc. Essa proposta está muito alinhada com isso, portanto a ideia é criar competências em Portugal para desenvolver sistemas baseados em inteligência artificial responsável, que cumpram essas regras, que cumpram as regras éticas que devem cumprir, que não invadam a privacidade, etc. Eu acho que é um projeto muito interessante, acho que é um projeto que, se vier a ser financiado, vai criar aqui uma dinâmica grande entre várias universidades e empresas portuguesas, e vai criar condições para formar mais pessoas nessas áreas. Assim haja suficientes jovens, especialmente jovens, interessados em aprender sobre isso, não é? E trabalhar sobre isso, e fazer teses de mestrado e doutoramento sobre isso, e fazer projetos sobre isso. Eu, neste momento, estou um pouco preocupado que não temos assim tantos recursos humanos como os que seriam precisos para executar esse projeto e mais algumas dezenas de outros projetos que há. Há mais um outro nessa área de inteligência artificial, e outros noutra área. Portanto, neste momento eu acho que estamos um bocadinho limitados pelas pessoas, pelo número de pessoas, não pela qualidade, felizmente, mas eu acho que o projeto é muito interessante e espero que seja aprovado, e eu também participarei neste projeto. Aliás, tenho lá um papel no Advisory Board e acho que é uma proposta muito interessante. Espero que o PRR aprove essa proposta. Certo. Professor, estamos a chegar ao final do nosso episódio. Não me resta mais nada senão agradecer a sua presença aqui hoje. Tenho a certeza que as pessoas lá em casa adoraram ouvi-lo. Tem alguma mensagem, acho que sim, para algum dos seus projetos que queira referir? Tenho só uma mensagem para todos os alunos, em particular, que escolham uma área, escolham coisas em que queiram realmente trabalhar, onde não trabalham porque têm de trabalhar. Como diz alguém, se vocês trabalharem nas coisas que querem, se vocês escolherem como emprego uma coisa que gostam de fazer, não têm de trabalhar um único dia na vida. Eu, como vos disse, estou muito entusiasmado com a área de Machine Learning, como já estou há 40 anos, há 30 e tal anos, e tenho um grupo razoavelmente ativo, o Machine Learning and Knowledge Discovery, aqui no INESC-ID. Tenho proposto teses na eletrotecnia, na informática, também na aeroespacial. Temos aqui um grupo dinâmico e interessante, e portanto espero que os alunos de eletro e de outras áreas que estiverem a ver isto, que olhem para as minhas propostas de tese e para as propostas de tese de outras pessoas aqui do grupo.
que tenham também nesta área, que eu acho que é entusiasmante e que tem imensas saídas de mercado, que as pessoas que depois fizerem uma tese nesta área arranjam 10 empregos de um dia para o outro. Portanto, acho que é uma proposta atrativa e acho que é uma área muito interessante. De facto, é muito interessante. Fica a mensagem muito importante do professor Arlindo Oliveira. A todos os que assistiram até ao fim, obrigado a vocês também. Estejam à vontade para pôr um like, subscrever o canal, seguir no Spotify, nas plataformas de áudio. Se tiverem alguma sugestão para os próximos convidados, deixem nos comentários. Nós continuamos aqui nos nossos estúdios em casa, mas estamos a trabalhar para tirar as NEC Talks do Zoom. Obrigado a todos e até à próxima.